Fala galera, hoje vamos falar de Santos e Corinthians. Já vão me desculpando aí por se estiver aparecendo barulho de cachorro. Tem dono que não bota jeito no cachorro, enfim, né? Porque a rotina de vida não para e o cachorro também não. Porque eu já havia falado disso no vídeo do Porto que tinha barulho, então me desculpem se tiver barulho, tá galera? Enfim, vamos falar de Corinthians e Santos, né? Segundo clássico do ano, mais um clássico, dessa vez contra as Sardinhas, lá na Vila Belmiro. E que esse seja um clássico pra gente ganhar. Que eu quero ver uma postura diferente da que foi naquele jogo contra o São Paulo. Por mais que o Corinthians tenha, como eu falei, tinha tido mais chance e tudo mais, não pode jogar com aquela postura. Não pode jogar com aquela postura, principalmente em casa. Dessa vez não é em casa, mas independentemente, precisa entrar com outra postura contra o Santos. Enfim, vamos falar aqui da prova escalação. Como eu já sempre enfatizo, prova escalação não quer dizer que é isso que vai ser, né? Enfim, pode ter alterações no meio do caminho, enfim. O Dorival vai com um esquema assim de 4-5-1. 4-5-1. Esse é uma novidade, viu? Vou falar aqui, depois eu dou minha opinião. Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranielli, André, Carrilho, Breno Bidon e Matheus Pereira. 5 no meio campo. E 1 no ataque, que é o Yuri Alberto. Eu particularmente, não sei, é uma inovação, tá? Porque esse é um esquema tático em que o Corinthians se fecha, e isso é nítido. O Corinthians fica com uma linha de 4, que é o importante, que a linha de 3 não dá certo, tem que ser uma linha de 4. Tá, o Corinthians fica com uma linha de 4. E aí o Corinthians vai ter 5 no meio campo, 5 jogadores no meio campo. Ou seja, fechando totalmente, ali a ideia é realmente fechar o meio campo, e fica com um atacante lá na frente, né? Então assim, para uma oportunidade de ataque ali, tentar fazer o gol. Ou seja, é basicamente esse o esquema. Eu particularmente não gosto disso em clássico, porque em clássico você tem que ir para cima, você tem que se impor. Então eu particularmente não gosto disso em clássico. Mas em paralelo é uma escalação nova. É uma ideia nova que, como eu falei, evita que o Corinthians fique vulnerável, né? Então, assim, existem os dois lados da moeda. Também deem a sua opinião aí nos comentários, né? Veja o que vocês acham aí também. Enfim, essa é a prova escalação. Quanto aos jogadores, a linha de 4, nada de especial, tá? Inclusive falando aqui do André Ramalho, né? Uma coisa que eu preciso falar é que chegou a aparecer, né, que possivelmente o André Ramalho ia fazer uma troca com o Alisson e que o Alisson tá muito perto de assinar com o Corinthians. Eu particularmente não contrataria Alisson de jeito nenhum. Ele não tem mais físico, né? Ele tá gordo. Então assim, mas se quiser contratar Alisson, até vai. Mas de jeito nenhum tirem o André Ramalho. Eu acho que o André Ramalho é um zagueiro mediano, tá? Eu não acho ele um zagueiraço igual o Gustavo Henrique. Gosto muito mais do Gustavo Henrique. Só que ele dá muito certo com o Gustavo Henrique. Dá muito certo. É uma dupla que combina, né? É claro que a ideia é colocar o Gabriel Paulista ali no lugar. Mas ainda seria interessante ter o André Ramalho na reserva. Então se for para trocar, aí eu sou totalmente contra. Mas se for, tipo, para contratar o Alisson, eu também sou contra. O Alisson não tem mais condição nenhuma. Mas se for para trocar com o André Ramalho, aí eu chamo isso de burrice. Enfim. Agora falando da linha de 5, quanto ao Ranieri, começando pelo Ranieri. Não fez uma boa partida contra o São Paulo. Não fez, né? A estreia dele ali contra o São Paulo não foi bem. Um jogador que muita gente não gosta. Eu, particularmente, não sou um crítico do Ranieri. Só que eu sei que ele tem suas limitações. E nem sempre faz boas partidas. Na verdade, nem é uma coisa muito comum, né? Infelizmente. André tá jogando muito, hein, galera? O André, meu xará, não é muito parecido comigo, né? Mas é meu xará. Tá jogando muita bola. Desde que ele jogou contra a Ponte Preta, que ele fez uma ótima partida. Que partida ele fez contra a Ponte Preta? Jogou bem contra o São Paulo. Então, assim, ele tá fazendo boas partidas. Então, eu acho que esse daí, ser titular do Corinthians, é uma ótima aposta nesse jovem. Carrídio. O Carrídio, galera, parece que ele tá decaindo. Então, assim,
Primeiro que ele não aguenta ficar muito tempo dentro de campo. Segundo que ele não tá fazendo boas partidas, né? O Carrillo é aquele cara que aparece nos momentos decisivos, né? Se a gente for olhar, já fez partida boa contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro, né? Em momentos decisivos da Copa do Brasil do ano passado. Só que em jogos comuns parece que ele tá morto, parece que ele tá cansado, não consegue jogar. Enfim, o Carrillo é um cara que só aparece em momentos decisivos, né? E isso não pode acontecer, né? Eu particularmente acho isso, os jogadores têm que ter constância e isso ele realmente não tem. Breno Bidon, já falei, né? Claro que eu já falei sobre os exageros também contra ele, falando que ele quanto a ele, né? Falando que ele é nível Europa. Eu não acho isso. Mas eu acho que é uma boa aposta também, tá, galera? Não tô desmerecendo o Breno Bidon. É claro, oscila muito, como já falei. O ano passado foi péssimo, essa que é a verdade, depois que ele deu uma melhorada ali no final. Mas por ser um jovem, pode ser que ele ainda melhore, não tem muito o que aprender. Matheus Pereira estreou contra o São Paulo, fez algumas boas jogadas, inclusive a jogada do gol, né? Foi ele que passou ali pro Pedro Raul passou pro Bedão para fazer o gol. Então assim, também interessante essa nova contratação. E o Yuri Alberto, que... Bom, tá passando por uma fase difícil, né? Porque mais perde gol do que faz, né? Enfim, espero que ele faça, até porque ele gosta de fazer gol contra o Santos, né? Assim como contra o Inter. Então, quem sabe hoje ele acerta o gol e leva a vitória pro Corinthians, né? Espero isso. Enfim, né, galera? É de extrema importância ganhar hoje. A gente só ganhou uma partida, é de extrema importância ganhar hoje. Não vai ser fácil, tá longe de ser fácil. É contra um Santos que está se reforçando. Ainda é um time fraco, o Santos, ainda é um time fraco. É um time que até outro dia estava lutando para não cair. Muito provavelmente vai lutar para não cair de novo. Mas é um time que vai dar trabalho na Vila Belmiro. A gente viu o sacode que a gente levou no Campeonato Brasileiro. E por entrar distraído, por entrar sem vontade. E isso são ingredientes perfeitos para você perder um clássico e perder feio. E o Corinthians perdeu feio porque simplesmente abdicou do clássico. Não façam isso, até porque a vitória é mais importante que da outra vez, porque da outra vez ainda a gente não estava disputando título, a gente está 100% na disputa do título do Campeonato Paulista. Então, se a gente quiser avançar no Campeonato Paulista, a gente precisa o quê? Ganhar. E a gente precisa ganhar clássico. Então, ganhar hoje é até para dar aquele gás, né, pra gente ganhar um clássico e tudo mais. Bom, então é isso, né? Que o Corinthians faça uma ótima partida. Não seria nenhum absurdo ganhar. É claro que também não seria nenhum absurdo perder. Então, assim, vai depender da postura dentro de campo e da qualidade. Enfim, é isso. Falou.